Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. Eu quero convidar você agora para acompanhar na minha tela. Eu vou compartilhar a tela aqui com você e vamos seguir em frente. Muito bem. Temos estudado sobre o caminho, e o termo caminho ele é uma situação bastante interessante, porque quer nos mostrar como nós devemos viver a nossa vida, né? E se concentra na velha e nova maneira de viver. Se queremos entrar no reino de Deus, então nós precisamos seguir essas orientações que vêm da Bíblia. Muito bem. Seguindo adiante, temos que fazer uma oração, temos que falar com o nosso Deus para que Ele nos oriente sobre o tema que vamos tratar hoje. É um tema de muita importância para a vida de cada um, e faça essa oração junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos por mais um estudo que o Senhor permite fazer e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender todas as coisas que vamos tratar, Senhor. Toca no nosso coração, na nossa mente, cada um que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo, que o Senhor toque no coração, que abra o entendimento e que cada um possa entender as coisas que vêm do seu trono, Senhor. E usa isso que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai, para que possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema é a salvação. E como você pode ver, né, a salvação é algo de muita importância na vida de cada um de nós. E nessas sequências desses estudos bíblicos matetés, chegou a hora de lidarmos com isso. A situação do homem antes de receber Cristo. Como é que o homem vive antes de ter Cristo no coração? O que a Bíblia fala a esse respeito? O que a Bíblia diz? A pergunta que não quer calar é a seguinte: você sabe qual é a situação do homem? Quem é o homem, como o homem é, e de que maneira este homem vive, e qual a sua forma de viver, e assim por diante? Você sabe entender isso? Então, veja lá, Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos. Então, não tem uma pessoa que seja diferente, que seja especial e que não se inclua nisso. Como você pode ver aqui muito bem, todos pecaram e estão destituídos. Então, o que temos para entender nisso está separado de Deus. O homem, né, esse homem aqui, está separado de Deus. Não tem como nós acharmos que a gente pode resolver o problema de alguma maneira. Não existe essa possibilidade. E seguindo em diante, veja lá, em Lucas 15, de 3 a 7, nós temos o texto ali da parábola da ovelha perdida. Veja lá, então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Qual de vocês, né? É a pergunta que Jesus está usando para falar aqui. Então, o que é que devo entender, né, essa questão da ovelha perdida? O ser humano está longe de Deus e perdido. Essa é a grande realidade. Então, estamos lidando com um homem que não tem Cristo, que não conhece ao Senhor, o homem natural, o homem normal. Então, é essa a ideia que temos que conhecer um pouco nesse estudo. E aí, veja lá o que temos aqui. Quando a encontra, o que ele faz? Ele coloca alegremente nos ombros, ele faz isso e fica muito feliz. E o que a gente pode entender, veja o versículo 6, e vai para casa.
Ao chegar, o que ele faz? Uma festa. Né? Ele reúne os seus vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O que entendemos disso é que a alegria de encontrar o que estava perdido é algo assim que extrapola o nosso pensamento, extrapola qualquer tipo de festa, de coisa que você possa imaginar. Imagina o pai, imagina o ser humano, longe e perdido. E agora ele resgata um desses que estava perdido. Então você imagina a alegria que o pai tem nessa situação. E é isso que eu quero passar para você, que você possa entender muito bem, né, de como é que a gente se sente quando encontra o perdido. Então, estamos pensando no Pai. O versículo 7 diz assim: eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. A alegria no coração de recuperar o perdido. E o que faz isso é o arrependimento. Né? O arrependimento é a chave para recuperar o perdido. É a chave. Então, quando alguém está perdido, a chave de tudo isso é o arrependimento. Que você possa compreender isso, não tem possibilidade nenhuma de outra maneira a não ser por intermédio do arrependimento. A pessoa precisa se arrepender. Né? Em Efésios 2:1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Era o que eu estava, o que você estava. Estava morto em delitos e em pecados. Isso é o que a Bíblia fala em Efésios 2:1. Então, um morto não pode fazer nada. O morto está morto. O morto não tem como ele fazer alguma coisa em benefício dele. Entende bem? Não é possível um morto fazer isso. Então, nós, quando estamos sem Cristo, estamos mortos. Então, não podemos fazer nada para a nossa salvação, porque estamos mortos. Então, em delitos e em pecados. E aí, o que acontece? Em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que temos é o seguinte: o homem sem Cristo, eu estou repetindo porque é muito sério isso. Esse homem sem Cristo, ele está condenado ao inferno. Não tem outra possibilidade. O homem sem Cristo está condenado ao inferno. Vamos ver como é que esse estudo vai nos orientando essas coisas. Em Hebreus 9:27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Isso quer dizer, não há possibilidade de ressuscitar e voltar aqui para tentar melhorar, para tentar fazer alguma coisa. Quer dizer, se morrer sem receber Cristo, o que acontece? Vai para o inferno, a pessoa vai para o inferno. Não tem alternativa, meu irmão, não tem. Então, olha lá, na eternidade, há dois lugares, céu e inferno, ambos eternos. Na eternidade, dois lugares, céu e inferno. Há uma eternidade nesses lugares. Se você for para um, é para viver a eternidade. Se for para o outro, é para viver uma eternidade lá. Então, não tem possibilidade de sair. Após a morte, toda pessoa, depois da morte, não há esperança de salvação. Não existe esperança de salvação depois da morte. Tudo que acontece, tudo que é feito e tudo que precisa ser feito tem que ser antes. De maneira nenhuma pode ser depois da morte. Depois da morte, morto não pode fazer nada. Ponha isso na sua cabeça. Morto não pode fazer nada. Então, não há esperança depois da morte. Não existe purgatório e nem reencarnação.
E isso aqui tira da sua cabeça, não há possibilidade de ficar num lugar para purgar as suas maldades e depois de purificado sair dali. Não existe isso. E reencarnação também você não vai voltar para cá para melhorar a sua vida, aquela coisa toda, para poder ser salvo. Isso não existe, não se iluda com isso. Desta vida se vai para o céu ou para o inferno, como estamos já dizendo isso aqui antes, né? Desta vida não há possibilidade de se fazer uma outra coisa, ou é um caminho ou outro. Depende de confiar em receber Cristo ou rejeitá-lo. É você que decide. Se você quer Cristo, amém. Se você não quer Cristo, amém, da mesma maneira. Cada uma dessas decisões, elas vão dar um resultado. Se você receber a Cristo como seu Senhor, você tem uma eternidade no céu. Se você não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem uma eternidade no inferno. Então, você decide para onde você quer ir. Esse é o livre-arbítrio que nós temos. Você decide para onde você quer ir. E eu preciso receber a Cristo. Não era aceitar a Cristo, é receber a Cristo. Eu recebo aqui, aceitar dá a impressão que eu estou fazendo as coisas assim, tá bem, então eu aceito isso. Não é dessa forma. É receber a Cristo sem condição de falar qualquer coisa ou qualquer nada. É receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você fizer isso, então você, se seguir na sua caminhada em consagração, você vai para o céu. Caso contrário, vai para o inferno. Então, entenda bem como é que essas coisas funcionam. Pode o homem salvar-se por si mesmo? Quer dizer, existe alguma possibilidade do homem fazer alguma coisa para que ele possa se salvar? Existe isso? É uma pergunta que temos que pensar. O homem, seguramente, não pode fazer nada. Se o homem pudesse fazer alguma coisa, veja a frase que eu tenho aqui para você. Deus não mandaria seu único filho Jesus para morrer na cruz. Concorda? Então, veja lá. Se eu pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, Deus não mandaria seu único filho para morrer na cruz, para passar por aquele sacrifício, aquela situação dolorosa toda que o filho dele teve que passar para que nós pudéssemos ser salvos. Entenda isso. Não encontramos na Bíblia ninguém, você não vai achar ninguém na Bíblia que tenha conseguido salvar-se por si mesmo. Não vai. Você não vai achar ninguém que tenha conseguido sair de uma situação e tratar-se, cuidar e ser salvo por si mesmo. Não existe isso. Pensando um pouco sobre o que a Bíblia nos diz mais, veja no Salmo 49, de 7 a 9. Olha lá o que está escrito. Veja como é claro. A Bíblia é muito clara. A gente precisa realmente estudar mais. Agora veja aqui, ó. O homem algum pode redimir seu irmão. Homem algum. Isto quer dizer, nenhum homem pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Não existe essa possibilidade, pois o resgate de uma vida não tem preço. Resgatar uma vida não tem preço, não tem o que paga isso. Não há pagamento que o livre, não tem possibilidade de o livrar do mal, de o livrar do inferno, não tem essa possibilidade, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Não tem jeito, todos estão fadados a isso. Todos estão fadados a isso. E isso não tem como sair disso. Por isso que eu escrevi aqui, para você verificar bem, não existe saída. O único caminho é Jesus Cristo. Por isso é que ele veio e ele morreu numa cruz. Entenda bem isso. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo.
E assim, então, né, o que temos mais para olhar nesse aspecto da salvação? Veja lá, Jeremias 13, 23 diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Pode. É uma pergunta. Será que pode mudar a sua pele? É claro que não. O leopardo, as suas pintas, será que o leopardo pode mudar as pintas e ficar sem elas? É claro que não. Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar o mal. É isso que fala em Jeremias 13, 23. A nossa herança de Adão foi o pecado. A nossa herança não foi uma fortuna aqui ou qualquer outra coisa ali. A nossa herança de Adão foi o pecado. E isto sabemos fazer muito bem. Quando nós vivemos sem Cristo, isso é uma facilidade viver pecando e fazendo as coisas dessa forma. Então, que você possa entender isso, né? Que você possa compreender isso. Ninguém se salva por obras de caridade ou penitência. Não tem essa possibilidade. Não há possibilidade de você sair e dizer assim: bom, eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar o outro, eu vou dar uma esmola, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não existe essa possibilidade de ser salvo por isso, por caridade ou por penitência. O que isso é? Veja como vamos observar aqui, né? O que isso é? Efésios diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo? Isso não vem de vós, é dom de Deus. São salvos pela graça. Agora, olha, como implica isso? É o seguinte: não por obras, para que ninguém se glorie. Então, como é que a gente pode fazer as coisas e achar que eu vou receber como pagamento a minha salvação? Não existe isso. Não é uma coisa que seja possível fazer. As obras de alguém vêm a ser fruto, fruto, e não meio. Entenda isso. Vem a ser fruto e não meio. Então, eu não posso ser salvo por um fruto, né? Não é um meio. O fruto não é um meio de salvação, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Se você olhar aqui, ó, realizadas em Cristo Jesus. Nós somos criação de Deus e nós só somos realizados quando estamos dentro de Cristo, em Cristo. É isso que precisa ser levado em consideração e colocado em prática. Só Cristo salva. Só Cristo salva. Não há salvação em nenhum outro. Em Atos 4:11 diz assim: Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Isso é o que está escrito lá, que Lucas escreveu em Atos. E agora veja o versículo seguinte: não há salvação. Está escrito na sua Bíblia, confira lá. Não há salvação em nenhum outro. Não é uma palavra que eu estou inventando para você. Eu estou falando do que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome. Não se iluda com o que se falam, com as coisas que se dizem. Não se iluda com isso. Preste atenção, Jesus Cristo é o único que pode salvar. Então, o homem, quando está longe de Cristo, ele está perdido, ele está fadado a ir ao inferno. Não tem saída para esse homem. Né? E eu espero que você tenha compreendido bem tudo isso que nós lidamos com essa primeira parte sobre salvação, né? Que lidamos aí com o homem
perdido, o homem que está longe de Deus, o homem que não se converteu e o que a Bíblia fala a respeito disso. E agora eu quero pedir a você, como sempre faço, né, que você medite nesses assuntos, nesses versículos que vimos aqui por alguns minutos, sobre tudo isto que nós falamos. Medita, estuda, veja o vídeo de novo, avalia, pensa, né? E depois que você estiver nessa situação, reúna a sua família, que cada um assistiu esse vídeo e assim fez, né? E aí você fale um com o outro, né? Para ver o que entendeu, o que compreendeu, e troca ideia dentro de casa. Isso vai edificar você e a sua casa. E também, né, compartilhem uns com os outros. Depois que vocês entenderam, compartilhem com outras pessoas. Sim, compartilhe com outras pessoas, porque compartilhando com outras pessoas, você está levando o reino de Deus e a compaixão de Deus à vida de outras pessoas. Então, agora, vamos fazer a nossa oração e que o Senhor, nosso Deus, possa nos ajudar em todos esses aspectos e a entender isso, a importância disso, e que você consiga compreender. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai e Ele vai cuidar de nos ajudar com toda a compreensão, todo entendimento de todas essas coisas. Pai, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e te agradecemos por mais essa parte que estudamos, né, nessa série de estudos bíblicos Matetés, e pedimos ao Senhor que abençoe cada casa, que abençoe cada um que ouviu, que assistiu o vídeo, Senhor, que eles possam ter entendimento, que eles possam compreender aquilo que a tua palavra diz, eles têm os versículos, os ajuda a meditar, a entender aquilo que foi falado, Senhor, que eles possam compreender que o Senhor Jesus é a única saída, não existe nenhuma outra. E que eles possam compartilhar isso com todas as pessoas que eles conhecem, sejam seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, pessoas que se encontram em alguma situação, que eles possam compartilhar a partir da vida deles, Senhor. Abençoa cada casa, cada lar e os visitas e faz uma visitação em cada casa, em cada lar, e enche com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, os abençoamos para a honra e glória do teu reino, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos, Pai. Em nome do Senhor. E até o nosso próximo estudo.